A delegação do Internacional já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta neste domingo o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E para a partida, a grande atração é Ener Valencia. O atacante será titular no setor do ataque, já que o Inter tem um problema no departamento médico. Maurício ficou em Porto Alegre e teve diagnosticado uma lesão muscular que o tira dos próximos jogos do Internacional. E com isso, Ener Valencia está confirmado entre os titulares para fazer a sua estreia no estádio Maracanã. No mercado de transferências, o Inter segue avançando. Além de Sérgio Rocher, que está contratado e inclusive já se despediu do Nacional no Uruguai, Bruno Henrique está cada vez mais próximo. Assuntos que foram abordados pelo presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista coletiva na chegada do Internacional no Rio de Janeiro. O presidente também celebrou cada vez mais os reforços que vêm chegando do mercado e também do departamento médico, já que Gabriel é outra grande atração por voltar a ser relacionado depois de 8 meses. Esse é o Diário do Inter KTO, deste sábado, 8 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre a lesão muscular de Maurício, que foi diagnosticada. A gente já havia informado que o Maurício havia sentido no treinamento da sexta-feira, que foi com os portões fechados. O Inter treinou no sábado pela manhã, já com a ausência do Maurício, que teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa. E com essa lesão muscular, o Maurício para de 2 a 3 semanas. É um desfalque importante de um jogador titular e fundamental para o esquema do técnico Mano Menezes, o que vai obrigar que as melancias se acomodem de uma maneira diferente a partir dos próximos dias. E a gente vai falar sobre isso. Mas Maurício foi a principal notícia do início deste sábado com essa lesão muscular. Não viajou, obviamente, para o Rio de Janeiro. Já sem Maurício, Mano definiu a equipe titular que enfrenta o Fluminense. E aí vem a segunda grande notícia do dia, a atração principal do jogo deste domingo, que será Ener Valencia. Principal contratação do Internacional nessa janela de transferências, o atacante equatoriano está confirmado, treinou como titular e vai para o jogo no domingo fazer a sua estreia com a camisa colorada, como titular. O time está definido e ele vai a campo da seguinte maneira: John no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René na defesa. O meio-campo de Johnny e Rômulo, 2 volantes. Depena e Wanderson. Depena pelo lado direito, Wanderson pelo lado esquerdo e 2 atacantes. O Ener Valencia jogando atrás do centroavante, substituindo em tese esse meia central. Ener Valencia e Luiz Adriano sendo o centroavante. É esse o time do Internacional para encarar a equipe do Fluminense. Amanhã eu devo gravar um vídeo falando sobre as possibilidades táticas que o Mano Menezes possui para botar o Ener Valencia no time, tá? Com Alan Patrick, sem Alan Patrick, a gente vai abordar isso na sequência ao longo de um vídeo aqui no canal, tá? Mas o time que enfrenta o Fluminense é esse. A delegação já está no Rio de Janeiro e tem uma grande novidade na delegação que chegou ao Rio de Janeiro. Outro jogador que é uma grande novidade boa, uma notícia muito positiva na lista de relacionados. E eu falo do volante Gabriel, que depois do dia 1º de outubro, já são 9 meses desde a sua lesão grave no joelho. O Gabriel volta a jogar com a camisa do Internacional, volta a ser relacionado para uma partida do Internacional. Viajou para o Rio de Janeiro, estará relacionado, treinou durante toda a semana, está recuperado da lesão que ele teve no joelho. Agora é questão de recuperar o ritmo para poder voltar a jogar e ser importante. Mas já está na lista de relacionados depois de 9 meses. Essa é uma notícia importante e outra atração fundamental da partida no estádio de Maracanã. O Gabriel está à disposição de Mano Menezes. Saindo do jogo contra o Fluminense, vamos para o mercado, porque tem informações importantes, como por exemplo, envolvendo o goleiro Rocher, que vai ser o próximo reforço do Internacional, será anunciado possivelmente na segunda-feira, já chegando aqui em Porto Alegre para realizar exames médicos e começar a treinar já com um grupo de jogadores. O Rocher já começou a ser anunciado de alguma forma, tá? Porque ele teve a sua saída do Nacional anunciada pelo clube. O Nacional joga nesse domingo contra a equipe do Racing do Uruguai, pelo Campeonato Uruguaio. E o Sérgio Rocher, que estava relacionado para a partida, acabou saindo. E não vai jogar esse jogo, justamente por estar já acertado com o Internacional e estar vendido para o Internacional. Tanto que o Nacional já se despediu dele em redes sociais. Ele não é mais jogador do Nacional
e agora é questão de tempo para ele ser anunciado no Internacional. Faltam detalhes puramente burocráticos para que ele seja anunciado como jogador do Inter, tá? E sobre isso, o presidente Alessandro Barcelos falou na chegada do Internacional ao Rio de Janeiro. Em uma entrevista coletiva para a imprensa que estava lá, o presidente Alessandro Barcelos foi bastante questionado sobre Sérgio Rochet. Ele não confirmou, mas ele também não negou, o que é de praxe da direção. Principalmente porque a gente sabe, ele não vai negar algo que todo mundo sabe que existe. Mas ele foi nesse tom. Quando não existe nada, ele nega. Ele confirmou sem confirmar, tá? Confirmou não negando, simplesmente não negando, dizendo que ele não pode falar muito mais do que isso. Ele tem uma linha de como seguir nessas negociações, porque o Rochet, de fato, já está bem avançado. Outro que está avançando cada vez mais é o volante Bruno Henrique. E o presidente também falou sobre isso na entrevista, tá? Ele, até vou ler aqui, porque foi na pergunta do JB, tá? Pro presidente, o que ele falou sobre Rochet e o que ele falou sobre Bruno Henrique. O JB perguntou para ele o que ele podia falar pro torcedor em relação a esses dois jogadores. E aí ele disse, são jogadores de qualidade indiscutível. São jogadores que passam pela nossa análise de mercado, mas não posso falar nada mais do que isso. Obviamente, e a gente entende, o presidente conservador, de praxe, fazendo o procedimento padrão do Internacional, porque ele não pode confirmar exatamente, mas não pode negar também que tanto o Rochet quanto o Bruno Henrique estão próximos e devem chegar nos próximos dias, tá? O presidente Alessandro Barcelos também falou sobre parcerias que o Inter pode ter para buscar novos jogadores. E aqui é uma fala interessante do presidente, tá? Ele disse o seguinte: as parcerias são fundamentais. Cada vez mais isso vai acontecer quando você consegue ter entregas que você não tinha antes. Hoje, questões que não eram exploradas, internas, e que podem se tornar uma experiência para o torcedor, podem ser aliadas a marcas e com isso serem vendidas. E isso pode ser usado, é importante. Ele deu um exemplo, por exemplo, o Inter fez uma parceria com uma casa de apostas para a contratação do Ener Valencia, e os caras patrocinaram a apresentação, os caras patrocinaram o anúncio, os caras patrocinaram entrevistas e tudo mais envolvendo a chegada do Ener Valencia. Parcerias como essa, que o presidente está falando que o Inter está buscando a todo momento para reforçar o elenco, e o Inter está atacando forte na janela agora do meio do ano. Além do Rochet e do Bruno Henrique, deve contratar mais alguns jogadores, principalmente o meia está a caminho do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds desse domingo, de Campeonato Brasileiro, em especial do jogo do Internacional. Fluminense e Inter, a odd do Inter tá boa, tá? 4.5, empate 3.6 e odd do Fluminense 1.8. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!